Bom, professora, boa tarde. É o João Pedro Orsi. Eu vou começar a explicação da P1, tá? Bom, pela questão, né, eu vou primeiro mostrar qual foi o problema. O problema foi que, independente da nota da frequência do aluno, ele estava aprovando e botando a pessoa de exame, porque nessa condicional de frequência eu esqueci de terminar ela. Eu estava fazendo duas condicionais, uma de frequência e outra de média final, e eu acabei de esquecer de terminar a condicional da frequência. E eu terminei só da média final. Então, aqui, por exemplo, não importa se eu botar que a minha frequência foi 74, ele vai pedir a primeira nota, a segunda nota. Opa, desculpa, professora, eu cometi um erro aqui, eu vou fazer isso bem rápido. João, frequência, eu vou botar uma frequência abaixo de 75, tá? A primeira nota vai ser 8, a segunda nota vai ser 8. Eu vou botar numa suposição que o aluno teria que ser reprovado automaticamente por conta da frequência dele, porque o mínimo da frequência dele é 85. E mesmo se o aluno tivesse 8 em todas as notas, ou seja, acima de 7, que é a média da suposta faculdade, eh, a pessoa seria aprovada. Então, tipo, por acaso, aqui ele nem mostra se a pessoa foi aprovada, se ela está de exame, se ela foi reprovada. Essa foi um maior erro da questão, certo? Então, a correção dela eu já vou explicar tudo que eu mudei, certo? Bom, aqui o nome aluno é o primeiro input, a frequência vai ser um número decimal, né, por isso, por conta do float. E aqui são as P1s e as P2, P3, P4 são as provas, certo? Eu podia ter colocado for in range, mas eu estava com pressa, não consegui raciocinar direito e eu coloquei desse jeito, correto? Do segundo, eu fiz a mesma coisa com as notas dos trabalhos e também e foi com os nossos trabalhos, correto, isso. E aí depois disso eu fiz os cálculos da média das provas, que é de acordo com o que estava na questão, que cada prova tinha um peso dividido pela média aritmética, e também a média dos trabalhos de acordo com o que você tinha pedido, correto. A média final, ela foi composta pela frequência da média de provas que tinha 75, mais a média de trabalhos e a frequência de 25, certo? Aqui são os prints com o nome do aluno que você digitou lá em cima, a média da prova e também a média dos trabalhos, média final, exato. Aqui começou o que eu fiz errado na primeira vez e eu corrigi na segunda. Foi que ele nem aparecia se o aluno tinha sido aprovado, reprovado ou de exame de acordo com a frequência e com a nota final dele, certo? Então vou mostrar 3 ocasiões onde o aluno ele foi aprovado por uma frequência acima de 75, então eu vou botar 78, a primeira nota vai ser 8, 8, 8, 8, 8, 8. Opa, eu digitei 88, mas tá, ok. Vamos supor que vai ser acima de 7 de qualquer jeito, correto? Para não ter que fazer tudo novamente. 8, 8, ok. A média vai ser 23 devido ao erro de digitação, que foi 88, mas deu para entender que o aluno teria sido aprovado com uma média acima de 7, com uma frequência acima de 75. Agora vou criar o caso onde o aluno não tem uma frequência acima de 75, porém a sua frequência. Nossa, desculpa, professor, eu acabei digitando o nome do aluno como 72. Um minuto. O nome do aluno vai ser João, que sou eu. A frequência ela vai ser 71, ou seja, menor do que obrigatório para o aluno pelo menos ter uma chance de exame ou de aprovação. E eu vou digitar um aluno que tirou 8 em todas as matérias novamente. Bom, aqui dá para ver que está correto o programa, porque mesmo com uma frequência, mesmo com uma média acima de 7, que seria o necessário para ser aprovado, ele foi reprovado porque ele não tem a frequência necessária de aulas, ou seja, que no mínimo é 75. Agora eu vou colocar um aluno que fica de exame, tá? O aluno vai ser João de novo, sou eu, prazer. Vai ser
a frequência vai ser 76, ou seja, acima de 75, a primeira nota vai ser 7, a segunda nota vai ser 5, a terceira nota vai ser 8. Eu vou criar uma situação onde o aluno ele fique de exame, tá, professora? Ó, aqui o aluno ficou de exame. Por quê? Porque ele tem uma frequência de 76, ou acima de 75, e que no caso é 76, porém as notas deles não chegam à média, que é 7. Então ele está de exame. Agora eu vou colocar outra situação onde o aluno tem notas horríveis, porém uma frequência muito alta. Vou botar uma frequência, por exemplo, de 100. A primeira nota vai ser 1, a segunda nota vai ser 5, a terceira nota vai ser 3, 3, 1, 2, 1, 0. Porém, o aluno foi reprovado por conta da nota dele, que ficou abaixo de 3,5, que é o necessário mínimo para ele passar para o exame, certo? Então, essa foi a correção da primeira questão. Agora vamos para a questão 2. Bom, a questão 2 ela tinha um erro de raciocínio. No meio da conta, se você digitasse um número negativo, ele não conseguiria terminar o cálculo, ele ia dar erro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Ó, meu nome. E aí, se eu quisesse digitar um número, por exemplo, negativo, vou colocar -2, só de exemplo, ele vai dar erro, porque sinceramente, o erro foi que em uma das listas, em uma das condicionais, eu esqueci de dar o espaço. E também eu esqueci de colocar outros prints e outras condicionais que vão estar presentes na correção, certo? Então, aqui o par igual a zero eu usei porque eu quis um número par, então ele tem que ser necessariamente, o ponto de início dele ele tem que ser igual a zero, e o negativo também, o ponto de início ele tem que ser, o zero tem que ser usado como ponto de referência. Aqui o while é uma condicional onde o número ele tem que ser. Aqui o while ele é um número onde ele tem que ser igual a zero, correto? E a lista que eu criei, eu estava adicionando uma informação, certo? Então eu estava adicionando uma informação que o que ele tem que ser plotado o número um aqui. O print vai ser a conta que é o quadrado do número que você botou, e aí depois o dobro do número que você botou. O if é a condicional que também deu errado, que eu tô corrigindo na sua frente, mas não estava desse jeito. Eu vou te mostrar a versão corrigida logo menos. E, e essa foi basicamente a primeira versão da questão 2, porque eu claramente falhei, né, em resolver ela. Aqui, eu usei na versão essa daqui é a versão corrigida da questão 2, então dá para perceber que ela está muito dinâmica, bem mais dinâmica do que estava antes. Então, antes eu criei vários comandos para aparecer do modo, para na hora de mostrar o número, de forma crescente e decrescente, eu usei um comando que eu basicamente chutei no meio da prova. E aqui eu vou explicar de um modo mais claro o que que eu realmente fiz na questão 2, certo? Então, começando pela lista que vai ser o número que você vai digitar, certo? E aí aqui o input, primeiro ele fala para inserir o nome, e aí logo depois ele pede para inserir o nome quando quiser parar para digitar o zero. O número 1 ele vai ser um número decimal, float, certo? E os pares, eles vão ser outras listas, e o negativo também vai ser outra lista. O while, ele vai usar outra condicional também para mostrar que a lista ela tem que ser igual tem que partir de um começo que é zero. Então, essa aqui, a paint número 1, é uma lista que eu criei para usar, para adicionar informação a ela, certo? Print, aqui estão as contas de números ao quadrado, o dobro do número. Aqui é a divisão, ou seja, para mostrar que o número é par.
por exemplo, se ele for divisível por 2 e igual a zero, ele tem que ser um número par, então isso daqui é uma conta só para fazer o cálculo. E aqui eu adicionei outra informação à lista, pares.append número 1, ou seja, ele vai pegar a partir do número 1, ele vai mostrar se o número é par ou ímpar, ou ele vai falar que o número é ímpar por conta dessa condicional aqui, else. Aí eu criei outras condicionais para dizer se o número é positivo, se ele for menor que zero, se ele for maior que zero, ele é positivo, se ele for menor, é negativo, como else aqui, outra condicional. E aqui que começa a parte divertida. Esse é uma outra informação adicional à lista que eu criei, e dizendo que o número 1 ele vai ser printado de uma forma crescente por conta do sorte aqui. Aí depois disso daqui ele printa a ordem crescente dos números e aí depois ele fala de forma decrescente por conta desse reverse igual true, certo? Ele vai printar também que essa é a forma decrescente, aí depois ele vai falar quantidade de números pares por conta do comando len, que ele conta a quantidade de elementos dentro da lista, que no caso é pares, que eu expliquei acima. Aí ele vai mostrar a quantidade de números negativos, é o mesmo comando len, só que para os negativos. Ele vai falar quais são os números negativos, e aí ele vai somar os números negativos por conta desse comando sum. E aí ele vai printar tudo que você pediu no exercício, que foi a soma e quantidade de números dentro dela. Desculpa, aqui é a média dos números, né? Então é a soma dividido pela quantidade de números dentro dessa lista. Aí ele vai printar também qual é o maior número pelo comando máximo. Então ele vai mostrar qual é o número máximo na lista Q, e ele vai mostrar qual é o número mínimo na lista Q. Então eu vou plotar para você aqui. Usando números negativos também, para mostrar para a senhora que está tudo ok. João aqui. Aí ele já mostra outro tipo de layout, então se eu quiser parar, ele já avisa que é só digitar 0. Eu vou digitar o número -5, -4, -10, -7, e aí eu vou colocar números positivos. 7, 8, 9, 45, 102. Opa, desculpa, professor, eu acabei não digitando o número. Vou fazer de novo. João, Pedro. Insira qualquer número e se quiser parar, digite 7. Então eu vou digitar -2 aqui novamente. Vou dar 4 números negativos e 4 números positivos, tá bom, professora? 1, 2, 3. Eu acabei digitando um 8 sem querer. Tá, eu digitar 2 negativos e 2 positivos, tá bom? Eu já digitei o -2 e o -4, agora eu vou digitar o 8 e um 4, tá? Eu digitei só números pares, então eu vou fazer com números negativos agora, certo? Número -7, ele é ímpar e negativo, 7 e é um número ímpar e positivo. E aí eu vou digitar 0. E aí ele mostra tudo que eu falei que é a parte mais divertida do programa, que é contar a ordem crescente, decrescente, quantidade de números pares, quais são os números pares, a quantidade de números negativos e quais são os números negativos, a soma dos números, a média dos números, o maior número e o menor número. Então esse programa está completamente feito e completamente correto. Bom, agora, professor, a gente vai partir das questões que você considerou como plágio, certo? Então eu vou te explicar exatamente o que eu fiz aqui para não ter dúvidas de que eu domino o conteúdo, tá bom? Então eu vou dar um exemplo não, vou explicar primeiro como é que eu raciocinei nisso, certo? Isso daqui é uma lista das estações, então eu escrevi aqui dentro as estações que eu iria usar nas condicionais. O aniversário é o dia do seu aniversário. Isso foi um erro da minha prova, que eu não deixei muito claro o que eu queria dizer quando é o seu aniversário. É o dia do seu aniversário que você tem que digitar.
e aí logo em seguida você digita o mês do seu aniversário. E aí ele vai falar para você, de acordo com o dia e o mês do seu aniversário em linguagem decimal, qual é a estação que seu aniversário vai cair. Por exemplo, se eu falar que o meu aniversário é no dia 3/8, ou seja, 3 de agosto, ele vai falar que o meu aniversário vai cair no inverno. E eu vou te explicar o porquê. Bom, nós sabemos que os dias também importam de acordo com a estação que queremos mostrar do mês. Então, por exemplo, se no dia 22 do mês 3 for meu aniversário, ele vai falar que é outono e não verão. Agora, se ele for menor que dia 20, que é o dia que classifica uma estação para outra, ou seja, se eu falar que o meu aniversário cai no dia 19 do 3, ele vai falar que eu estou no verão. Eu vou te mostrar isso. Ó. Por exemplo, dia 3/3, o meu aniversário vai cair no verão, certo? Agora, se eu digitar que o meu aniversário cai no 22/3, ele vai dizer que o meu aniversário cai no outono, porque os dias influenciam na estação do ano, certo? Então, mostra que eu sei o que eu fiz, eu não copiei de outra pessoa, eu claramente domino esse conteúdo. O print aqui embaixo é justamente para copiar a lista que eu fiz, que é estações, e também para dar um espaço entre o input e a resposta, que é o dia do seu aniversário, que é onde quando cai o dia do seu aniversário, certo? Bom, bom, professora, então agora eu vou começar a correção do 4. Eu estava fazendo os testes, claramente, antes de começar a apresentar para a senhora. Bom, basicamente aqui é a programação da questão 4 sem vetor e aí embaixo é a com vetor, certo? As listas que eu criei foram os dias da semana, para dizer quais são os dias, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A venda, ele vai ser um anexo que eu vou colocar depois do que, certo? Que ele pode ser maior ou igual a zero. E o máximo, ele necessariamente vai ser maior, vai ver qual vai ser o número de máximo entre maior e igual a zero. Maior, menor ou igual a zero. Aqui eu criei uma condicional para que digite 7 vezes automaticamente o dia da semana e também para que apareça, para você digitar também quantas pizzas foram vendidas 7 vezes automaticamente. Após isso, eu criei outra condicional para explicar como a magia acontece, certo? Basicamente, o que ele precisa ser maior que o máximo, ou seja, o máximo ele vai ser logo após isso maior que o quê? Por quê? Porque eu preciso apresentar o maior número de pizzas que vendeu. E aí depois disso ele vai falar, ele vai igualar, justamente porque o que é a venda, então você vai falar que a venda vai ser igual ao dia da semana. Então ele vai raciocinar assim, tá? Venderam 74 pizzas. Esse foi o maior número. E aí ele vai pegar qual é o dia que vendeu 74, ele vai chutar um número, por exemplo, sei lá, segunda-feira. Eu vou colocar para exemplo para você agora. Ó, por exemplo, eh, segunda-feira. Segunda-feira, vendi 52 pizzas. Terça-feira, vendi 36 pizzas. Quarta-feira, eu vendi 12 pizzas. Quinta, 32. Sexta, 14. Sábado, a gente está tratando uma situação de hipótese, certo, professora? 25. E domingo, que é o último dia da semana, 45. Ele vai mostrar que segunda-feira foi o dia que mais vendeu pizza, porque foi, e colocando a prova de que eu estou entendendo o conteúdo e que eu fiz isso com as minhas próprias mãos, certo? Eh, Agora eu vou fazer com vetor, tá bom? Bom, com vetor a coisa complicou um pouco mais, porque eu não queria copiar as mesmas variáveis, certo? Então, eu criei uma lista chamada Q2, que ela vai ser basicamente usada para colocar uma lista dentro dela, que vai significar o seguinte: eu usei o mesmo raciocínio, ou seja, eu usei for in range 7 para digitar 7 vezes a mesma frase para a pessoa, para não ter que criar um comando enorme.
e também para aparecer 7 vezes quantas pizzas foram vendidas nesse dia. O Q2.append é para adicionar uma informação à lista Q2, e o max 2 igual a zero é para diferenciar o máximo de cima. E o Q3 ele vai ser usado como uma lista dentro da Q2, entendeu? Então, basicamente, aqui eu criei outra condicional falando que se o Q2 for menor ou maior que o máximo 2, então o máximo 2 tem que ser igual ao Q2. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a isso daqui, para que a Q3 ser a variável que vai decidir qual foi a pizza que vendeu mais, aparecer aqui no print. Então eu printei que Q2 participando da Q3, que é outra, é uma lista dentro de uma lista, com valor igual a zero, porque tem que ser verdadeiro. Eh, Vai printar qual foi o dia que mais vendeu pizza, e aí depois o máximo 2 ele vai ser responsável a mostrar a quantidade de pizzas que foram vendidas nesse dia, certo? Então vou dar um exemplo aqui, segunda, nossa, eu acabei digitando igualzinho, 25, terça, 42, quarta, 63, quinta, 21, sexta, 45, sábado, 41 eu vou botar, sei lá, 46, e domingo vendeu, sei lá, 20. Aí ele vai mostrar que o dia que mais vendeu pizza foi quarta-feira, que vendeu 63 pizzas, mostrando que o programa está funcionando corretamente. Ok, professora, muito obrigado pela atenção. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia.